Bom, a gente vai seguir hoje um pouco no antiédipo e em seguida eu vou trazer também para vocês um conto do André Santana, que é um escritor brasileiro, que é um diagnóstico, eu diria assim, de um capitalista enfeitiçado. É a descrição clínica do capitalista enfeitiçado. E essa minha decisão assim de ter trazido esse texto literário é porque a gente está num trecho do Antiédipo que me parece muito denso, assim, muito difícil da gente trabalhar de maneira proveitosa aqui. Então, eu vou sugerir que a gente vá lendo em casa esses trechos e vou extrair dele só alguns fragmentos, né? Não vou ler os subcapítulos inteiros, assim como eu costumo fazer. Então a gente começa um pouco no antiédipo para caminhar um pouco só a partir desses fragmentos e depois a gente passa para o outro texto. A gente está na página Qual que é a página? Ah, desculpa. 303, subcapítulo Transformação da mais-valia de código em mais-valia de fluxo. Bom, o trecho que eu vou entrar agora o Deleuze e o Guattari estão tentando mostrar aqui para nós que existem dois tipos de dinheiro no capitalismo. Um dinheiro que está relacionado ao que entra para o trabalhador assalariado ou que sai quando ele consome, e um dinheiro que está ligado, por exemplo, ao balanço de uma empresa, o dinheiro que está ligado a um banco. Aqui a gente tem uma diferença que, a princípio, é uma diferença de grau, uma diferença numérica, ou seja, o dinheiro que entra para o assalariado é muito pequeno em relação ao balanço de uma empresa, em relação a um banco. Mas o Deleuze e o Guattari estão mostrando que essa diferença, ao se colocar tão grande numericamente, ela se torna também uma diferença de natureza. Então, são dois tipos de dinheiro. Eles funcionam de maneiras diferentes. E nessa parte eles vão tentar mostrar por quê. E o que eu entendi é que o dinheiro do assalariado é o modo, digamos assim, o que eu consegui extrair disso, né? É que o dinheiro do assalariado ele serve para pagar algumas coisas. Ele vale como moeda de troca, como capital de troca. Enquanto que o dinheiro das empresas, o dinheiro dos bancos, ele vale numa espécie de potência de multiplicação. Ele vale pela sua potência de multiplicação, através, por exemplo, dos investimentos, dos juros sobre um capital aplicado, no caso do banco. Bom, vou ler aqui o trecho e pensar, né, se é por aí mesmo. Eu leio mais embaixo aqui. O dinheiro que entra no bolso do assalariado não é o mesmo que se inscreve no balanço de uma empresa. Num caso, impotentes signos monetários de valor de troca, um fluxo de meios de pagamento relativos aos bens de consumo e aos valores de uso, uma relação biounívoca entre a moeda e uma garantia imposta de produtos. Aqui eu tenho direito, o que me cabe é meu. Então, esse é o dinheiro que entra para o assalariado e que vai sair. Aquilo que cabe a cada um, aquilo que cada um é capaz de comprar. No outro caso, Deleuze e Guattari, signos de potência do capital, fluxos de financiamento, um sistema de coeficientes diferenciais de produção, que dá testemunho de uma força prospectiva ou de uma avaliação a longo prazo não realizável aqui e agora, e que funciona como uma axiomática de quantidades abstratas. Vejam, o primeiro dinheiro a que eu me referia eram quantidades concretas.
Aqui a gente tem quantidades abstratas, na medida em que esse dinheiro começa a entrar em fluxos de financiamento, entrar é, é, em, começa a render em bolsas de valores. Por que que ele é prospectivo? Porque e é um capital abstrato? Porque ele não é um valor de capital que alguém pessoalmente vai estar dispondo para comprar as coisas, mas é um capital que se expande, que se prolifera, como a gente vai ver, em detrimento dos assalariados. Porque na medida em que esse capital cresce, os assalariados também, na medida que esse capital cresce, vão criando novos meios de produção, novos produtos para o nosso consumo, é como se nós nos tornássemos cada vez mais endividados. É como não, é isso, nós nos tornamos cada vez mais endividados, justamente porque lidamos com essas quantidades abstratas, com essa desterritorialização e descodificação dos fluxos. Então, a gente também não tem mais um número limitado de coisas que a gente pode comprar que são produzidas aqui na nossa terra, na terra onde a gente nasceu. Não. Os produtos ficam cruzando pelo mundo. Isso é uma mais-valia de fluxo. É um aumento muito grande no número de fluxos. Isso é uma desterritorialização que o capitalismo produz nos territórios, nas culturas. Tudo passa a ser todos os ícones, todas as imagens, todos os bens passam a ser vistos em termos de uma quantidade de dinheiro, um equivalente geral que vai poder fazer as vezes de moeda de troca para todos os produtos, para todos os objetos, para todas as coisas. Então, sob esse ponto de vista, que o Deleuze e Guattari em algum momento dizem que o capital é o corpo sem órgãos do capitalista, porque o capital que passa a ser a quantidade intensiva que alimenta o desejo do capitalista. Isso vai ser, todas as intensidades vão ser comprimidas, vão ser traduzidas no capital. Por isso que já no início do século XX o Paul Valéry dizia: o ouro é o espírito do capitalista. É o espírito. Vejam só, ele não diz que o espírito deseja o ouro. Ele diz que o ouro é o espírito. Porque o ouro se assentou de tal modo sobre o espírito que o espírito se confunde com o ouro. Na psicanálise a gente usa a palavra identificação, né? Mas para a esquizoanálise é insuficiente essa palavra, é o contágio. Se é possível falar disso, é um devir dinheiro. É como se o dinheiro que mobilizasse os nossos afetos no capitalismo. Fosse ele que reinasse sobre o nosso desejo. Eu sigo. Num caso, o dinheiro representa um corte-extração possível sobre um fluxo de consumo. No outro caso, uma possibilidade de corte e desligamento e de rearticulação de cadeias econômicas, no sentido em que há fluxos de produção que se apropriam das disjunções de capital. Parar aqui esse WhatsApp. Já foi mostrada a importância que tem no sistema capitalista a dualidade bancária entre a formação de meios de pagamento e a estrutura de financiamento, entre a gestão da moeda e o financiamento da acumulação capitalista, entre a moeda de troca e a moeda de crédito. Então é isso. A gente está falando desses dois tipos de dinheiro, uma moeda de troca e uma moeda de crédito. E como que na distância entre essas duas, nós, digamos assim, que lidamos com a moeda de troca, ficamos totalmente subordinados a essa outra moeda, a essa moeda de crédito. Até porque as nossas demandas, o capitalismo vai criando demandas para nós. É isso que o Deleuze e Guattari querem dizer quando dizem assim. No outro caso, uma possibilidade de corte e desligamento e de rearticulação de cadeias econômicas,
no sentido em que há fluxos de produção que se apropriam das disjunções de capital. Então, uma grande empresa, sobrou uma grande quantidade de capital ali, esse capital não vai estar na mão das pessoas. Ele vai ser investido, ele vai ser usado para criar um outro negócio que vai envolver mais força de trabalho e vai multiplicar ainda mais, e vai criar ainda mais necessidades de consumo para nós, demandas de consumo para nós. Mais embaixo, o crédito bancário opera uma desmonetarização ou desmaterialização da moeda. Baseia-se na circulação das letras de câmbio e não na circulação de dinheiro. Atravessa um circuito particular em que ganha e depois perde o seu valor de instrumento de troca, e onde as condições do fluxo implicam as do refluxo, dando à dívida infinita a sua forma capitalista. Mas, como regulador, o Estado assegura uma convertibilidade de princípio desta moeda de crédito, quer diretamente por conversão em ouro, quer indiretamente por um modo de centralização, que comporta um fiador do crédito. Aí entra aqui o papel do Estado, né, que entra também muitas vezes como financiador, como intermediário, é, é, enfim, produzindo políticas públicas, né? Políticas voltadas pro crédito, sei lá, dos produtores agrícolas, por exemplo. Em todo caso, Deleuze e Guattari dizem, é o banco que sustenta todo o sistema e o investimento de desejo. Se o banco sustenta todo o sistema capitalista e o investimento de desejo, é porque o fluxo preferencial, o fluxo que monopolizou o nosso desejo é o fluxo de capital, justamente porque no capitalismo ele parece poder ser trocado por qualquer coisa, ele poder ser usado para comprar qualquer coisa. Felipe, quer falar? É que a gente vinha conversando às vezes não eu e você, né? Aqui no grupo mesmo. Dessa questão da substituição contemporânea, se é que dá para chamar assim, né, sei lá, do Estado pelo mercado, assim. E aí eu queria saber se depois que a gente terminar de ler esses trechos, mas aí depois, tranquilo, você comentaria em que medida você acha que isso poderia ser reinserido, esse debate poderia ser reinserido também aqui, se for também do seu interesse, lógico. Uhum. Eu acho que em grande parte o Estado é substituído pelo mercado, pelo, pelo jogo de trocas econômicas, capitalistas, mas o Estado não desaparece, né? Ele se torna, digamos assim, um instrumento do capitalismo. Ele se torna, na maioria das vezes, um instrumento, né? Porque a gente sabe que atualmente nem não há uma soberania nacional sobre os estados. Não é a política que manda num estado, porque essa política é atravessada, digamos assim, por interesses econômicos. São aquilo que se chamam hoje de lobby, né? São esses conglomerados industriais que ficam financiando políticos, partidos, e influenciando todo o rumo dos encaminhamentos políticos, né? De um país e do mundo todo, nesse sentido. Mas a gente tá juntando elementos, Felipe, para isso, para entender como que o mercado, digamos assim, se impõe hoje, né?
Vejam só, na página 306, o Deleuze e Guattari dizem: as coisas só funcionam bem com a condição de desarranjar-se, sendo a crise um meio imanente ao modo de produção capitalista. Então, a crise aqui, ela não estabelece um limite para o capitalismo. Deleuze e Guattari estão dizendo que o capitalismo vive da crise. Ele vive produzindo crises, porque ele se alimenta disso. Pensem que a crise é o modo como aquele capital de rendimento, como que eles chamam? Esse capital que se inscreve no balanço de uma empresa e que é diferente do capital do bolso assalariado, na crise ele aumenta. As pessoas se endividam mais na crise. As pessoas precisam pedir mais dinheiro emprestado na crise. Então, esse capital que é abstrato, que a princípio pode nem ter lá, mas que se instala como dívida, por exemplo, ele aumenta durante as crises. Então, a gente vê que, por exemplo, durante durante a pandemia, saíram várias notícias de que, bom, uma crise econômica gigantesca e os bilionários e os milionários, o número deles estava aumentando. É disso que a gente está falando. É de como na crise a disparidade aumenta, já que esse domínio desse capital de rendimento aumenta sobre o capital do assalariado, né? Sobre o capital que nós recebemos, que nós usamos para consumir. Eles chamam também a moeda de troca e a moeda de crédito, né? A moeda de troca é aquela referente ao assalariado, a pequena moeda, e a moeda de crédito é a grande moeda, é essa abstrata, é essa que se multiplica, é essa que prolifera. E como a gente vai ver, sendo esse capital de crédito proliferante, ele vai definir que não há limite. A gente vai ver não há limite para a desterritorialização do capitalismo. O limite não é externo, a não ser que nem a Terra, né? Hoje em dia os capitalistas já querem estender o domínio e colonizar outros planetas. Então não tem um limite externo para o capital, para o capitalismo avançar. O único limite, o Deleuze e o Guattari vão dizer, é interno, é o próprio capital. E é essa relação do capitalista também com esse sonho, com essa miragem. O limite é interno no sentido assim, que sempre tem mais capital para ganhar. Nunca se tem todo o dinheiro do mundo. Na medida que se deseja fluxos, e os fluxos estão identificados no capitalismo ao capital, a pessoa vai delirar, vai começar a delirar. Né? Tá quase todo mundo nessa atualmente, só vivendo, digamos assim, para o dinheiro, para o trabalho e para o consumo. Essas dimensões da existência, elas tomaram a maior parte do nosso ser hoje, da nossa subjetividade hoje. Então a gente vive a maior parte do nosso dia, quando a gente não está dormindo, trabalhando. Aquilo que não é trabalho, no capitalismo, que sai do trabalho, o que sobra, em alguma medida, algum descanso, que nunca é suficiente, porque se está sempre cansado, e os hobbies, os entretenimentos. Vejam que palavras fracas para dizer da vida, do desejo. É isso que sobra para a vida e para o desejo depois que a gente é moído no trabalho. O hobby, o entretenimento, a distração. É uma guerra pelo tempo.
Uma guerra pelos modos de ocupar o espaço, de ocupar a terra, mas também pelo tempo. Com o que que a gente faz do nosso tempo? Ou o que que é feito do nosso tempo? Vejam o que eles dizem aqui, página 305. Tem-se razão de falar de uma dissimulação profunda da dualidade das duas formas do dinheiro, pagamento e financiamento, esses dois aspectos da prática bancária. Mas essa dissimulação não depende de um desconhecimento. Ela exprime o campo de imanência capitalista, um movimento objetivo aparente em que a forma inferior e subordinada é tão necessária quanto a outra. É necessário que o dinheiro jogue nos dois quadros, e onde a integração alguma das classes e onde integração alguma das classes dominadas poderia efetuar-se sem a sombra desse princípio de convertibilidade não aplicado, que basta, no entanto, para fazer com que o desejo da criatura mais desfavorecida invista com todas as suas forças, independentemente de qualquer conhecimento ou desconhecimento econômicos, o campo social capitalista no seu conjunto. Fluxos. Quem não deseja fluxos e relação entre os fluxos? Cortes de fluxos. Que o capitalismo soube fazer escorrer e cortar nessas condições de dinheiro desconhecidas antes dele. Então, as pessoas que viviam sob um regime de código, né, um regime em que as coisas eram muito definidas a partir da religião, a partir do Estado, as pessoas foram jogadas no campo de imanência capitalista, onde tudo se compra e tudo se vende, onde todos os fluxos se tem acesso, a princípio, potencialmente. Então, pensem, há muita mudança quando alguém sai do campo e vai para a cidade. Imaginem ao longo do século XIX, XX, as pessoas se mudando do campo para as cidades. Então, elas tinham acesso a uma quantidade de fluxos muito maior do que a que elas estavam acostumadas. Os fluxos no campo estavam muito mais regulados por códigos sociais, morais, religiosos. E essas pessoas vão para a cidade. Essa questão do campo e da cidade é só um exemplo de o que aconteceu também com o mundo. Que o mundo que era mais campestre, o mundo que era mais é, nômade, né? As populações que eram mais nômades, as populações que viviam numa terra até então indivisível, passam a viver numa terra toda dividida, numa terra que vai sendo urbanizada. Essas pessoas que então perdem a sua terra, perdem a relação com os fluxos da sua terra, elas vão passar a se relacionar na cidade com os fluxos descodificados. Elas estão lidando com uma desterritorialização, elas perderam o seu território. Então, assim, bem ou mal, se tinha uma produção agrícola. Bem ou mal, se podia caçar, se podia ter pequenas criações de animais. Mas e quando não se tem terra para isso? E quando você está preso num micro pedaço de terra, em que o único chão é um chão de terra batido, duro, onde a água que havia em volta foi soterrada, onde os animais foram mortos ou expulsos, onde não tem mais árvores. Então essas pessoas elas ficam dependentes de um único fluxo, que vai possibilitar que elas tenham acesso a outros fluxos, a fluxos de alimento, por exemplo. E qual que é o fluxo que vai dar acesso a todos os outros? É o dinheiro.
O que que elas têm para dar agora, já que elas não têm terras, já que elas não têm caça? O que que elas têm para dar em troca do dinheiro? Marx chamou de força de trabalho. As pessoas então trocam a sua força de trabalho pelo dinheiro. Então são subordinadas ao capitalista, ali que detém os meios de produção. O que é essa tal de força de trabalho que a gente troca pelo dinheiro? O que é a força de trabalho se não a força vital, a própria libido, a energia desejante? É isso que a gente entrega para esse sistema vampírico para poder existir. Que agora está tudo cercado, são propriedades privadas. Aquele dinheiro lá, aquele capital de rendimento, está lá rendendo e nos endividando cada vez mais, rendendo para os capitalistas, para os banqueiros, para as empresas. Mas vocês percebem que a grande questão está nessa desterritorialização que o capitalismo produz nas populações, nos lugares, e nessa convertibilidade, então, de todos os fluxos no fluxo de capital, já que não há outros fluxos que pode se usar. De um lado, vai se ter o fluxo de capital como equivalente geral, e de outro, a força de trabalho para que as pessoas sobrevivam. Alguém quer colocar alguma questão, gente? Depois eu vou seguir um pouco mais na leitura. A gente vai ver a diferença agora entre o centro do capitalismo e as periferias. Bom, eu leio na página 307. Esse movimento de deslocamento pertence essencialmente à desterritorialização do capitalismo. Como mostrou Samir Amin, o processo de desterritorialização vai aqui do centro à periferia, isto é, dos países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, que não constituem um mundo à parte, mas uma peça essencial da máquina capitalista. Então, a desterritorialização vai dos desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, eles não estão fora da máquina capitalista, eles são uma peça essencial. A gente vai ver por quê. Ainda é preciso acrescentar que o próprio centro tem seus enclaves organizados de subdesenvolvimento, suas reservas e favelas como periferias interiores. Pierre Moussa definia os Estados Unidos como um fragmento do terceiro mundo, que teve sucesso e manteve suas imensas zonas de subdesenvolvimento. Então vejam que mesmo no centro do capitalismo há áreas de subdesenvolvimento, há as suas periferias. Eles citam esse pensador que fala que os Estados Unidos seria um fragmento do terceiro mundo, né? Que ele mantém imensas áreas de subdesenvolvimento, mas tem áreas também hiperdesenvolvidas, com muito dinheiro concentrado. Eu sigo. E se é verdade que no centro se exerce, pelo menos parcialmente, uma tendência para a baixa ou para a igualização da taxa de lucro, que leva a economia para os setores mais progressivos e mais automatizados, tem-se também tem-se também que um verdadeiro desenvolvimento do subdesenvolvimento na periferia assegura uma alta da taxa da mais-valia, assim como uma exploração crescente do proletariado periférico,
em relação ao do centro. Então, aqui eles estão dizendo a diferença entre o centro e a periferia. No centro, há uma tendência para a baixa ou para a igualização da taxa de lucro. Ou seja, há uma tendência a diminuir a diferença entre o lucro do proletário e do capitalista. Isso leva a economia para os setores mais progressivos e mais automatizados. Então há um desenvolvimento, digamos assim, de uma maior, de mais regiões nessas áreas do centro, já que as pessoas têm mais acesso a uma diferença menor na taxa de lucro entre ricos e pobres, né? Enquanto que na periferia há um desenvolvimento do subdesenvolvimento, ou seja, é um aumento do subdesenvolvimento. Como isso acontece? Bom, esse desenvolvimento do subdesenvolvimento, na periferia, o Deleuze e Guattari dizem que assegura uma alta da taxa da mais-valia, com uma exploração crescente do proletariado periférico em relação aos do centro. Então, aqui, em vez de diminuir a diferença na mais-valia, a diferença do lucro, aqui na periferia aumenta essa diferença. Eles dizem. Pois seria um grande erro acreditar que as exportações da periferia provêm principalmente de setores tradicionais ou de territorialidades arcaicas. Na verdade, elas provêm de indústrias e de plantações modernas, geradoras de forte mais-valia, de modo que não são os países desenvolvidos que fornecem capitais aos subdesenvolvidos. Antes, pelo contrário. Então, aqui não se trata nem mais da exportação de produtos primários, de produtos agrícolas muito simples, não. Já são implantadas empresas, indústrias, então meios de produção que exploram muito a periferia, porque o centro precisa da periferia. O centro rouba esse dinheiro da periferia e não o contrário. É o centro que depende que a periferia produza a preço baixo os produtos de que todo mundo precisa. E Deleuze e Guattari dizem: tanto é verdade que a acumulação primitiva não se produziu de uma vez para sempre, na aurora do capitalismo, mas é permanente e não para de reproduzir-se. Então, esses países que estão no centro do capitalismo, a acumulação primitiva continua a acontecer. Então, o fato de poderem haver sistemas econômicos mais estáveis, sistemas referentes a todo um cuidado da saúde, a todo um cuidado da aposentadoria nesses lugares, é às custas da exploração do mundo subdesenvolvido, né? Do terceiro mundo, como se chama. Então, eles continuam acumulando às custas da extração da mais-valia do trabalho do assalariado, do trabalhador assalariado, proletário. Beleza, Guattari dizem, cada passagem de fluxo é uma desterritorialização, cada limite deslocado, uma descodificação. O capitalismo esquizofreniza cada vez mais na periferia. Então, ele esquizofreniza cada vez mais porque não há mais códigos ou sobrecodificações.
Há só essa axiomática, digamos assim, que obriga a pessoa a ganhar dinheiro a qualquer custo, com qualquer coisa que ela possa fazer, de qualquer modo que ela possa oferecer o corpo dela, o tempo dela, em troca, digamos assim, dessa unidade abstrata, né, que vai permitir que ela sobreviva. E a gente vai ver agora nesse caso clínico literário que a gente vai entrar daqui a pouco, como que o dinheiro se torna, então, a maldição, a maldição humana no capitalismo. Ela se torna a ideia fixa. E ficamos todos mais ou menos enfeitiçados por ele, dado que potencialmente, digamos assim, ele que daria acesso aos fluxos que nós desejamos experimentar, que nós desejamos sentir. Essa coisa do capital esquizofrenizar tem a ver também com produzir ruínas, com produzir fragmentos, com misturar os tempos, misturar os códigos, misturar os estilos. Então não há mais uma divisão bem estabelecida das disciplinas, das estéticas, dos lugares. Então, a gente vê lugares, por exemplo, no centro de São Paulo, com prédios, né, hiper capitalistas ali, bilionários, né, fazendo muito dinheiro e embaixo do prédio pessoas, moradores de rua pedindo dinheiro. Então a gente vê o escombro ao lado do espetáculo. Então, já nos anos 70, o Jean Baudrillard falava que a nossa época não é mais a época da estética, mas da transestética. Não é mais a época do sexual, mas do transexual. Não é mais a época da espécie, mas do transespecífico. Que é como se todas essas barreiras entre as coisas estivessem sendo rompidas. E essa é a mistura capitalista, essa é a esquizofrenia própria do capitalismo. Bom, eu vou parar aqui na página 308. A princípio, para a semana que vem, a gente vai entrar nesse subcapítulo mais-valia humana e mais-valia maquínica. Mas eu acho que eu vou seguir trazendo só fragmentos. E aí eu continuo sugerindo aí que vocês leiam em casa antes, para ir pegando aí essas partes que eu não vou estar trabalhando. Eu acho que seria realmente uma perda de tempo assim para nós, porque tem partes aqui muito densas que eu fico, não consigo extrair nada disso. Então, não teria o que falar para vocês sobre isso, né? E acho também que então não seria muito proveitosa a leitura completa. Mas eu queria ouvi-las um pouco. Eu acho que o que você falou é o básico necessário, né, João? Tem muito mais que isso, porque daí não é a especialidade da gente nisso, né? Eu acho que só tem um livro que é bem interessante, se alguém tiver acesso, que chama-se, é do Gunder Frank, chama-se, acho que chama o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que mostra, assim, basicamente como é que se dá essa relação centro-periferia. É um livro, nem sei, faz muito tempo que eu mexi com ele, mas é bem interessante, porque basicamente diz que o baixo salário
dos subdesenvolvidos é que alimenta as pautas dos sindicatos dos trabalhadores dos países centrais, né? Quer dizer, os países centrais têm o sindicalismo que garante altos salários, né? E não só altos salários, como também o estado do bem-estar social, né? Que hoje já está caindo, mas que teve o seu auge já, né? Tanto que muita coisa já desapareceu do estado do bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa também. Mas eu acho que essa grande diferença que se dá no mundo com relação ao capital é esse capital que, enquanto outros conseguem cada vez mais benefícios sociais e também salariais, à custa desses aqui que produzem a baixo preço, né? Eu acho que é isso, a gente não tem muito. Talvez a Sueli Ronick, né, naquele livro dela, como chama, João? O último, penúltimo. Ah, também não estou lembrando agora o É, Da Esferas da insurreição. Insurreição. É, isso. As esferas da insurreição. Eu acho que a Sueli trabalha bem isso, né? Porque ela Uhum. pega agora, como é que o capitalismo está nos subjugando cada vez mais, tal. É tanto É. que você vê que o consumo, em todos os planos, é o consumo do que se propagandeia nos países centrais, né? Não tem mais um consumo nacional, assim, é transnacional o consumo também, né? Uhum. Eu acho que a Sueli atualiza bem isso naquele livro dela. É, É ela interessante Ela fala também da articulação, me parece, do neoliberalismo com o fascismo, né? Ela também fala um pouco sobre também, isso. também. Então, ela pega no plano político, né? Porque, na verdade, é assim, né? Quer dizer, o fascismo ele se alimenta disso também, né? Então, é o neoliberalismo e o fascismo juntos, né? Novos fascismos, né? Não é um fascismo à la Mussolini, né? Mas é um tipo de fascismo que vai penetrando. Tanto você tem no mundo isso, né? Um movimento mundial de direitas, a direita tomando conta e sob a forma de fascismo mesmo, né? Acho que é isso, porque se a gente fica nos detalhes do capital eu acho que essas coisas básicas, força de trabalho e tal, esses conceitos são importantes, mas eu acho que não sei se para a gente aprofundar isso, acho que não é preciso, né? Eu sinto que tá bom, Uhum, muito uhum. bom. É. Me parece assim que tem algo aqui que é da economia, né? De economia política. Então a gente tem uma dificuldade de entrar. Mas eu acho importante, o que eu estou tentando distrair aqui, é os efeitos Uhum, disso para nós. sim, Porque os efeitos desejantes disso para nós, uhum, porque é isso que nos cabe, né? Eu acho que a gente está tentando aqui é uma espécie de cartografia do capitalismo em nós, como ele funciona em nós, como nós somos afetados, uhum, como que nós o reproduzimos nas nossas ações. Então eu acho importante essa parte aqui que eles diziam, que eu repito, né? Basta, no entanto, para fazer com que o desejo da criatura mais desfavorecida invista com todas as suas forças, independente de qualquer conhecimento ou desconhecimento econômicos, o campo social capitalista no seu conjunto.
Então, eles estão falando aqui como que até os mais desfavorecidos eles investem o campo social, o campo capitalista no seu conjunto. O que que faz com que Hum, todas as pessoas, mesmo as mais desfavorecidas, fiquem desejando aquilo que é propagandeado justamente no centro do capitalismo? hum, Por que que nós desejamos esses produtos? Por que que nós nos tornamos o homo econômicos, né? O Schopenhauer chama o homem da mercadoria. é, Que paixão é essa, né? Pelo quê? E o Deleuze-Guattari falam, é pela descodificação, é pelos fluxos. O que nós desejamos, a princípio, são esses fluxos diferentes que o capitalismo pôs em jogo. Só que para ter acesso a esses fluxos, é preciso sempre de convertê-los pelo capital. E para ter o capital, a gente precisa dar a nossa vida. Então, a gente está trocando a nossa vida por fluxos que, de certa maneira, são difíceis de atingir porque eles precisam passar pelo capital. Sempre pelo capital, sempre pela produção, pelo trabalho, que para cada um se dá em condições, para a maioria das pessoas, em condições massacrantes, né? Então, se tornou um regime de exploração para a maioria. A maioria é explorada. E atualmente nem sabe que é explorada, deseja a exploração, né? Com essa ideia do empresário de si, né? é. No fundo, deseja dar todas as suas forças para isso, né? Sua libido, enfim, tá o tempo todo maquinando de como é que vai fazer para consumir isso, aquilo outro. Quer dizer, uma criança muito pequena hoje já entra no aplicativo e já sabe o que ele quer, ele já sabe tais produtos que vêm não sei da onde, que custa não sei quanto, que dá para comprar rapidinho, não é? As crianças, meu neto, com 5 aninhos, ele entra no celular e já sabe o que ele quer procurar, né? E são todos produtos que estão aí cutucando, né? Sem parar. Crianças, jovens, de todo tipo, né? O tempo que eu trabalhei na FEBEM, que fiz aquela pesquisa tal, com jovens, eles diziam que consumir um tênis de marca, ter um carro, ter uma moto, tudo isso era incremento, né, do poder que eles não tinham, né, mas que de repente o dinheiro fácil, né, do roubo, sei lá, do assalto, trazia para eles uma possibilidade de, mesmo sendo pobre, né, todos eles reconheciam que eram pobres, consumir objetos que tornam eles muito poderosos, muito diferentes do que eram há um mês atrás. Quer dizer, fazer um grande assalto significava poder Uhum. comprar uma moto, por exemplo, né? E aparecer socialmente como alguém que tem dinheiro, né? Com sinais, que a gente chamava assim, né? Os sinais do poder, né? Que é Uhum. um carro, uma moto, um tênis de marca, sei lá, um monte de coisas que eles diziam que para eles era muito importante mudar essa imagem que eles tinham na sociedade, né? É, o objeto do desejo, né, que eles tinham era fortíssimo, alguns objetos, né? Eles faziam qualquer coisa para conseguir aquilo lá, né? E a grande dificuldade era, e se eu sair daqui, eu vou querer continuar querendo, né? E vou querer É, roubar, porque, né? parece que tem uma diferença aí na mais-valia do código para a mais-valia de fluxo. A mais-valia de código, por exemplo, numa sociedade nobiliárquica, né, em que há títulos de nobreza, uma pessoa não Uhum, desejava, a princípio, ela não desejava simplesmente ter mais dinheiro, ela desejava estar numa classe superior à que ela estava.
Por isso uma pessoa Uhum. comprava títulos. Então parece Sim, que o aham, dinheiro é menos importante que o código. Nesse caso, um código nobiliárquico, a posição social, uhum, né? No capitalismo, com uma mais-valia de fluxo, o que se quer são experiências, né? São experiências cada vez mais fragmentárias, cada vez mais tênues. Não é que não tem mais a mais-valia de código, não é que não tenham, mas essas ficam subordinadas à mais-valia de fluxo. Então a pessoa até uhum. pode ostentar ali e saber que ela está numa outra classe, que passou de classe. Só que o que está em É. jogo no capitalismo é o fluxo, é o máximo de experiências, né? É o máximo Uhum. dessas sensações que vão escorrendo aí pelo campo social na medida em que essa economia foi globalizada. É. É isso aí. Alguém, eu não me lembro bem quem, mas alguns autores falavam dos jovens de classe média, média alta e alta, como os herdeiros do futuro, né? Eles, eles já tinham herdado o futuro deles, né? Enquanto que os jovens mais pobres, eles não são herdeiros do futuro, né? Não tem mais não, nunca tiveram, né? Nunca foram herdeiros. Uhum. Porque a herança, num certo momento, e até agora, né? Quem tem herança, não é? É, Usufrui de bens e de posições e de poder, de um monte de coisa. uhum. Felipe, quer falar? Eu só ia. É que acho que com o rumo que a conversa tomou não faz muito sentido, mas mesmo assim. Que eu ia falar que eu acho que, a meu ver, né, esse trecho que a gente leu agora, sobre especificamente sobre, sem nenhum tipo de filiação, né, assim falando, a meu ver, esse trecho que a gente leu sobre a ausência de limite externo ao capital, mas apenas um limite interno, ele desvela, no mínimo, uma coisa mais aterrorizante do que parece, assim, né? Que parece ser eminente ao capital, quer a gente queira ou não, né? Que seria uma face monstruosa, assim, do capital, enfim, é, que diria a respeito, inclusive, de um tema muito caro a nós, que é a Gaia, a Terra, seria a dilaceração da espécie humana, nós, e a Terra continuando, apesar da gente, né? E aí eu fico pensando nisso, porque essa ausência de limite interno, o quão massacrante ela não pode ser, inclusive mobilizando a todo tempo é, os aparatos mais bizarros possíveis que forem precisos, inclusive o seu neoliberalismo das formas mais radicais, apelando para fascismo, né, suas intervenções, mesmo no Brasil, aí a gente não sabe nem o que vai acontecer, sei lá. Então, sei lá, acho que tem uma. Aí eu acho que resvala nisso que a gente sempre conversa, de modos de vida, então, né, tipo, então como se driblar um pouco dessa doença, se a gente pudesse chamar assim, sei lá, mas não sei. Mas eu acho que também há algo mais aterrorizante do que parece nesse trecho, que é, sei lá, parece ter um. Desculpa me estender assim, mas parece haver uma espécie de intransponibilidade, como se isso fosse intransponível, a nível global. Não que não hajam lutas locais extremamente pertinentes, necessárias, nas quais, enfim, se inserir. Agora, a nível global, parece haver um limite transponibilidade, talvez pensado para além do próprio antiédipo, não sei. Mas eu acho que é isso que eu teria nesse trecho, pelo menos. Uhum. Eu acho que teve alguém que durante a Não pandemia sei o acho que que você pensa. falou que era mais fácil pensar no fim enfim, no fim do planeta, né, do que no fim do capitalismo. Acho que foi o Zizek, se não me engano.
Mas digamos assim que eu acho que o modo como a gente aborda a questão, como a gente parte, formula, é também a nossa resposta a ela, né? Digamos que se a gente parte desse pressuposto, dessa ideia, o que que vai gerar? Um conformismo, um cinismo, uma desesperança, um pessimismo. E então eu tenho pensado um pouco com a Dana Haraway aquela questão do ficar com o problema, sabe? De que não é nem pensar que há uma revolução total possível a ser feita e que também não é por isso que a gente vai desistir e se tornar cínico, sabe? Como o capitalista enfeitiçado que eu vou trazer daqui a pouco. Porque ficar com o problema implica que não vai ser resolvido totalmente, mas que a gente está lidando com ele a cada vez, em escalas maiores ou menores, em cada gesto, em cada ação, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente come, onde a gente mora, com quem a gente se relaciona, com todos os fluxos com os quais a gente se relaciona. É, eu acho que essa é a dobra interessante que a Sueli faz no livro dela com relação a tudo isso que a gente está discutindo, né? Quando ela, entre tantas outras coisas, propõe como uma possibilidade de atravessar esse tempo, né? Uma política, uma estética de vida de descolonização do nosso inconsciente, né? E que propõe outras práticas que são micropolíticas, mas que é o que está também no nosso alcance, né? No nosso tamanho, assim, e que é muita coisa, se a gente for pensar. Descolonizar o nosso inconsciente é o trabalho, assim, da nossa vida inteira, né? Em cada milímetro. Então, eu acho que ela, né, dessa leitura do antiédipo, assim, ela traz uma proposição muito atual e muito viva, sabe? Muito ativa, assim, e que eu acho que tira a gente desse lugar, dessa desesperança ou desse pessimismo, né? Que é, enfim, não temos mais o que fazer, não temos mais para onde ir, né? Mas uma outra coisa que eu estava pensando, enquanto você lia, né, era assim, na guerra que se trava nesse momento ainda e cada vez mais no nosso país, por exemplo, contra assim, numa perseguição insistente contra qualquer outro modo de vida que escape a isso, porque a gente está falando da gente, né? A gente está falando de nós aqui, como diria a Sueli, zumbis imperativos incluídos nesse sistema, completamente dependentes dele e numa dificuldade de autonomia muito grande, assim, para viver outros modos, né? E nesse momento exato, a gente vê no nosso país uma guerra insistente contra esses outros modos de vida, e a gente vai poder ver isso, assim, de muitas maneiras, desde os povos indígenas, né, que são os mais evidentes, mas também outros, né, e outros que são outros processos de aniquilamento desses modos de vida que são autorizados, por exemplo, pela via estatal, né? Se a gente pegar o livro da Eliane Brum, o Banzeiro Cotô, ela fala disso o tempo todo, né? Tem um relato, eu estava pensando exatamente num relato, que é sobre eu não sei se vocês leram, acho que algumas pessoas aqui leram, mas tem um relato que é muito interessante de um senhor ribeirinho que foi retirado da ilha onde ele vivia e onde ele vivia com uma autonomia alimentar, com uma soberania alimentar, com um modo de vida que talvez para um capitalista fosse reconhecido como pobreza, mas que ele tinha completa autonomia desse sistema, em que ele não precisava da mediação desse fluxo e vivia a relação com outros fluxos. E ele é retirado dessa ilha para que a barragem do Belo Monte seja construída, né? Que foi autorizada pelo governo do PT, enfim, todo esse esquemão que a gente conhece. E esse senhor ele é colocado numa periferia da cidade de Altamira, a quilômetros do rio, e vai viver um processo
de completo esvaziamento de si. Um corte tão radical com os fluxos e com os códigos que ele conhecia, que a Eliane fala de uma vista, de uma visão de uma pessoa que se parece com um fantasma, né? Uma pessoa deprimida e que vivia dentro do barco, dentro da canoa, num quintal de, sei lá, 2 metros quadrados, e que ele não queria viver os fluxos que a gente vive, ele não queria consumir o que a gente consome, o que ele queria era voltar para o rio, e só. E viver os fluxos que ele conhecia, que ele entendia como vida, né? Então, ainda existem essas pessoas, ainda existem esses outros modos, ou poderiam existir, mas é sobre isso também a guerra que se trava, para mim, uma das mais importantes nesse momento, né? Assim, o aniquilamento e uma tentativa de anulação, assim, né? Dessas outras possibilidades, para que a gente nem saiba que elas existam, que elas existiram e que ainda existem nesse momento, né? Assim como outros povos, inclusive sem contato e tal. Enfim, estava pensando tudo isso porque acho que isso também tem a ver com quem a gente se alia e que a gente quer ouvir, né? Por isso que me parece que a gente vai ler o Schopenhauer, que a gente vai ler essas outras possibilidades cosmológicas, e entre outros, né? Tipo Nego Bispo, outras vozes negras, outras vozes quilombolas, outras vozes que não são, enfim, conceitualmente conhecidas nesse nosso mundo acadêmico, né? Mas que estão falando dessas outras possibilidades, sabe? Me parece um caminho, assim. Uhum. Acho que é por aí mesmo. Essa descrição que você traz aí é justamente do que a gente falava, né? Dessa desterritorialização que produz, digamos assim, esse completo, uma falta de autonomia e uma fantasmagorização. Eu não acho que nem que é como se fosse, é como, de fato, a pessoa, o estado do fantasma é um estado de uma vitalidade muito baixa, né? Em função das relações da vida na relação com os outros, humanos e não humanos, que foi perdida, né, em vista desse deslocamento aí meio forçado, né? Totalmente forçado. Mas é isso, eu concordo com você. É como se a gente pudesse, não que a gente vá voltar ao que era antes, né? Ao natural, não é uma ideia desse tipo, é a ideia de compor, de aprender, de se transformar a partir dessas práticas, sempre nessa fronteira, assim, entendendo que atualmente não existe um fora do capitalismo. Até mesmo nesses lugares, na floresta amazônica ou na taiga siberiana, eles já estão sob ataque. Eles já estão sob ataque não apenas material, e perigo de vida, da integridade do corpo físico, mas eles estão sob ataque espiritual, eles estão sob ataque subjetivo. Eles estão também sendo incorporados. Devido às dificuldades, eles também estão sendo levados a adotar esse equivalente geral, esse valor de troca, essa dependência dos objetos de consumo. Então, é uma guerra ontológica, né? Uma guerra que diz respeito às maneiras de viver, que diz respeito ao futuro da Terra. O Krenak fala que é uma batalha, que é um combate dos capitalistas contra os terranos. Os terranos, ele diz que são aqueles que ainda se agarram à terra e vivem como uma relação mais simbiótica, né? Como que com compostos elementares, né? Formando uma espécie de humus com os outros elementos terrestres e cuidando disso, enquanto os capitalistas estão desertando o planeta e transformando tudo em recurso e queimando a atmosfera, queimando as condições, né, do nosso oxigênio, do nosso ambiente. Mas tem uma direção desse capitalismo que ele começa assim, tudo de bom, funciona no princípio do prazer, né? Se introjeta tudo que se quer, tudo que se quer obter prazer,
se consome e se projeta para fora como lixo tudo que não serve, que não presta, que é o outro, que é o não humano, que é o subhumano. Só que nesse processo de destruição de terra arrasada, chega um momento em que o capitalista ele se autodestrói, ele se suicida, porque não há como não ser suicidária essa direção. Se não há um limite externo para o capitalista ele vai queimando tudo, ele vai consumindo tudo. Ele funciona pelo consumo, apoiado, digamos assim, na produção e no consumo dos viventes como se fossem objetos, né? Como se fosse algo que serve ao nosso prazer, ao nosso bem-estar. Então, esse texto que eu vou começar agora é sobre a direção que começa por ser assassina e termina por ser suicidária. É a direção do feitiço capitalista. É nesse texto que eu enviei para vocês que chama O Importado Vermelho de Noé. Logo a gente vai ver tudo que implica de irônico, né, nessa referência à Arca de Noé. Está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio, deu na CBN. E com o meu carro vermelho importado da Alemanha, logo estarei no aeroporto e voarei para Nova York pela American Airlines. O meu carro vermelho importado da Alemanha é veloz. Eu tenho poder de compra e por isso comprei o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra, pessoas que têm um visto de consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. Ergui empresas, venci obstáculos, ultrapassei limites, atingi todas as metas e agora vou para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Possuo as qualificações necessárias, os dotes exigidos, e sou livre para ir a Nova York, onde está chovendo dinheiro. As negociações estão encerradas. Meu cérebro de administrador é perspicaz e tem o veredito final. Estou indo para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. O meu cérebro de administrador sabe que providências tomar. Procurei o desenvolvimento em cada instante de minha vida. Sei exatamente onde quero chegar. Eu quero ir para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Será uma grande aliança. Eu e o dinheiro que está chovendo em Nova York. Uma fusão gloriosa. Agora compreendo os desígnios da natureza, a intenção do destino. Agora posso compreender Deus que está ao meu lado e faz chover dinheiro em Nova York. Enxergo claramente a diferença entre meu carro vermelho, importado da Alemanha, e os carros nacionais. A diferença que me separa definitivamente dos pedestres que invadem a via onde trafega meu carro vermelho, importado da Alemanha. Voarei para Nova York pela American Airlines e Deus está comigo, indo para Nova York. Deus está em toda Nova York. Deus é também um grande administrador, como eu, Paulo, e os nova-iorquinos. É grande a empresa de Deus, como são grandes as minhas empresas. Deus toma as providências necessárias e faz chover dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Está chovendo dinheiro em Nova York e eu vou para Nova York. Está chovendo dinheiro em Nova York. Estou indo velozmente no meu carro vermelho importado da Alemanha para Nova York. Estou indo para Nova York numa velocidade incrível, deixando para trás os pedestres e os carros nacionais, deixando para trás um passado impecável, rumo a um futuro espetacular. Deus fala diretamente à minha consciência. Deus faz chover dinheiro em Nova York.
e não aqui, na marginal Tietê, onde só chove chuva de água normal. A grande recompensa de Deus é exclusiva dos grandes administradores como eu, Paulo e os nova-iorquinos. Caso contrário, choveria dinheiro aqui mesmo, na marginal Tietê, onde só chove chuva de água normal, e os carros nacionais impedem a passagem veloz do meu carro vermelho, importado da Alemanha. Aqui onde o rio Tietê recebe a chuva da água normal, sem $1 sequer no meio, se mistura o esgoto horroroso constituído pelo excremento dos pretos dessa cidade e pelo subproduto indesejável da insignificante indústria nacional. Está decidido. A partir desse momento, minhas empresas terão capital internacional e flutuarão no rio global de dinheiro que chove em Nova York. Estou a um passo do futuro magnífico, planejado pessoalmente por Deus, para mim, para Paulo e os nova-iorquinos. Basta esperar que os insuportáveis carros nacionais abram passagem para o meu carro veloz, vermelho, importado da Alemanha. Dividirei o rio Tietê em dois e o atravessarei sozinho no meu carro vermelho, importado da Alemanha, rumo à terra prometida, que é Nova York, onde está chovendo dinheiro. Vou sozinho para Nova York. Está decidido. É uma decisão acertada, como todas as decisões que o meu cérebro de administrador toma. A chuva de água normal que cai sobre o rio Tietê não impedirá que eu avance cada vez mais. Os carros nacionais que atrapalham a veloz passagem do meu carro vermelho, importado da Alemanha, serão esmagados pelos anjos vingadores de Deus. A chuva cai, mas é só água normal. Vou interromper aqui para fazer alguns comentários. Então vocês vejam que é alguém que está totalmente maníaco, né, tomado por uma ideia fixa, que no centro dessa ideia fixa está que em Nova York está chovendo dinheiro. Então Deus fala com ele, ajudando-o, encaminhando ali a ir para Nova York, para que ele realize lá os sonhos de administrador, de empreendedor dele. Então ele repete constantemente que vai para Nova York, ele repete constantemente que o carro dele veio da Alemanha, que os carros dos outros são diferentes, que os carros dos outros são nacionais e que o dele é alemão, que a chuva que chove em Nova York é diferente que a chuva que chove no Brasil, na Marginal Tietê. Então vejam que é uma contínua exaltação do próprio modo de vida, uma contínua exaltação desse enriquecimento e um rebaixamento do outro, né? Um racismo aparece, um classismo. E me parece um texto que ele adquire um tom que é ele mesmo maníaco, que é ele mesmo hipnótico. Então eu acho que o autor, assim, que é André Santana, né? Que ele foi muito competente. Esse conto, ele é uma descrição clínico-literária do feitiço capitalista em alguém. As ideias fixas, as palavras de ordem, o preconceito, essa espécie de endeusamento do capital, de relação entre Deus e o capital, essa articulação aparece. A repetição no discurso aponta para a dimensão do delírio, que é repetitivo, que é maníaco, que é insistente. Eu vou seguir mais um pouco. Se ficar muito repetitivo, eu já pulo para o final, porque realmente é insuportável o discurso dele. Não é como em Nova York, onde está chovendo dinheiro. Ao chegar em Nova York, tomarei as providências necessárias. Mandarei um e-mail a Paulo, que é um grande administrador e também vai para Nova York. É preciso substituir o prefeito, que é preto. A culpa é do prefeito. A chuva de água normal que faz subir o rio Tietê. O subproduto da medíocre indústria nacional. A péssima qualidade dos carros nacionais. Os buracos que deformam o asfalto. Das lentas estradas de rodagem nacionais. O prefeito é preto. A culpa é do prefeito e do povo que votou nesse prefeito preto. Eu também votei nesse prefeito preto, mas foi a pedido de Paulo. Nunca vou esquecer o que Paulo fez pelas empresas. Paulo é meu amigo.
Paulo é um grande administrador, como eu e os nova-iorquinos. Paulo já rompeu com o prefeito preto. Me perdoe, Deus, por ter ajudado a financiar a campanha desse prefeito preto. Me perdoe, Deus. Na época das eleições eu ainda não havia recebido vossas instruções. Mas agora deu no rádio. Está chovendo dinheiro em Nova York. E eu preciso ir para Nova York. Então vejam que entra aqui esse elemento do rádio, né? Então o rádio é esse lugar, é esse meio de comunicação de massa que vai hipnotizando as pessoas, vai convencendo as pessoas. A gente nem sabe se de fato ele ouviu que estaria chovendo dinheiro em Nova York. É possível que alguém tenha dito isso como uma metáfora. Mas a gente já viu aqui que nos processos de desmoronamento psicótico, as pessoas tomam tudo ao pé da letra. Então, se uma pessoa, num processo psicótico, ela escuta que está chovendo dinheiro em Nova York, ela vai acreditar que é exatamente isso que está acontecendo. Não há a metaforização da linguagem. E o que há aqui, no caso capitalista, é um processo psicótico. É um processo em que não há metáfora mais. O dinheiro é o equivalente ao maná de Deus, ao maná dos céus. Ele cria toda uma diferenciação, digamos assim, teleológica, escatológica entre os ricos e os pobres. E sendo que, além do capitalismo, ele também guarda, digamos assim, preconceitos de classe, preconceitos de raça, né, que são ainda aumentados por essa questão aí do dinheiro. Vou passar um pouco para frente. Sou um administrador objetivo. A água normal que chove no rio Tietê não pode deter a força de Deus. A velocidade do meu carro vermelho, importado da Alemanha, tem direitos garantidos por lei. As empresas são minhas. O carro vermelho importado da Alemanha, que me levará às asas da American Airlines, é meu. Agora tenho um almoço de negócios em Nova York para resolver. Negócios urgentíssimos. São negócios de fusão com capital internacional. Negócios relacionados ao dinheiro. Está chovendo em Nova York. Negócio diretamente relacionado a Deus, que faz chover dinheiro em Nova York. Deus exige a minha presença em Nova York. O prefeito deve priorizar a retirada dos carros nacionais que impedem a passagem velocíssima no meu carro vermelho, importado da Alemanha. Paulo, onde está Paulo? Onde está o prefeito? Paulo, retire o prefeito. Eu quero ir para Nova York. Pretos, só vejo pretos. Carros nacionais. E água normal misturada ao subproduto da fraquíssima indústria nacional, juntamente com o excremento dos pretos. É a investida do demônio preto contra o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Não admito. Não posso admitir. Deus está me pondo à prova. Não se preocupe, Deus. Jamais abandonarei minha missão. Deus me desculpe, minha fé fraqueja. São as bactérias do rio Tietê, por culpa do prefeito. Sim. Deus, me reunirei ao meu amigo Paulo e aos nova-iorquinos e me fundirei aos milhares de dólares que estão chovendo em Nova York. A liberdade internacional está logo ali, ali. Eu vejo, meu Deus. Está chovendo dinheiro em Nova York. E eu posso ver o dinheiro que chove em Nova York. Deu no rádio. Está chovendo dinheiro em Nova York. Eu posso ver. Deu no rádio. A água normal que chove no rio Tietê está atingindo níveis insuportáveis. Uma falta de respeito ao meu poder aquisitivo, ao meu poder de compra. Eu tenho poder de compra. Não posso admitir que o afrontoso rio Tietê, com o excremento dos pretos e mais esses abjetos carros nacionais, impeçam a trajetória veloz e perfeita do meu carro vermelho, importado da Alemanha, rumo a Nova York, onde está chovendo dinheiro. São milhares de dólares em Nova York. Milhares de dejetos humanos pretos aqui na Marginal Tietê. Navio onde meu carro vermelho, importado da Alemanha, já não trafega mais. Deus, Deus, exijo uma providência. O prefeito tem que tomar uma providência. Preciso possuir dinheiro em Nova York. Preciso possuir as mais belas mulheres do planeta em Nova York.
Eu tenho direitos, direitos humanos. Mas não. Os direitos humanos servem apenas aos interesses dos criminosos pretos que infestam as cadeias nacionais. Eu tenho direitos humanos internacionais garantidos pela lei de Deus, que me obriga a ir para Nova York. Eu tenho deveres para com Deus. Saiam da frente do meu carro vermelho, importado da Alemanha. Seus demoníacos carros nacionais dos pretos. É uma necessidade urgente possuir as mais belas mulheres do planeta em Nova York. Eu sou um belo com poder aquisitivo. Meu poder aquisitivo é imensurável. Sim, sim. Estou cercado de água normal, dos pretos, $100, como aqueles dólares que chovem em Nova York. Os dólares que serão meus. Seguir mais um pouco. A fusão é imprescindível agora, agora. Estou pronto. Ainda não? Sim. Deus, estou ouvindo com os meus infalíveis ouvidos de grande administrador. Está dando no rádio. Uma mensagem. Cindy Crawford e Michael Douglas estarão à minha espera. A reunião decisiva para eliminar os protozoários maléficos que produzem fichinhas falsas e o prefeito preto do povo preto que produz excrementos aqui, indústria nacional nas margens do rio Tietê. A paciência é uma virtude dos grandes administradores, belos, que fundem aos corpos das internacionais mulheres lindas de Nova York, onde chove dinheiro. Oh, Deus! Oh, Deus, está tão frio. A água normal e preta está subindo, subindo. A água preta macula meu carro vermelho importado da Alemanha. Oh, Deus, por que me faz passar por essa prova final? O subproduto da indústria preta já atinge meu peito, largo, de grande administrador. A água normal é fria. O dinheiro que chove em Nova York é quente, como o regaço de Julia Roberts. A água está toda preta, toda nacional e pouco desenvolvida. Deus, preciso de uma reunião intransferível com o Senhor, que ama a mim, a Paulo, aos nova-iorquinos, as mais lindas mulheres do planeta, ao meu carro vermelho, importado da Alemanha, ao fluxo intercambiável de capital que chove em Nova York. Preciso apontar falhas no sistema administrativo desse rio de águas pretas e normais, nessa via que sucumbe à ira dos excrementos de baixo poder aquisitivo, me afastando do objetivo final proposto a mim pelo Senhor, Deus. Eu vou ser o prefeito, eu sou o prefeito, deu no rádio. Eu vou ser o prefeito em Nova York, com os nova-iorquinos. O dinheiro que chove e as mais lindas mulheres do planeta nas reuniões da máxima urgência. Um fluxo global de Paulo. Deu no rádio. Está chovendo dinheiro em Nova York. E eu sou o prefeito. É hora de voar pela American Airlines. Meu carro vermelho importado da Alemanha deve partir imediatamente para Nova York, antes que aquele excremento preto nacional entre em contato com a superfície vermelha e tecnologicamente avançada do meu carro vermelho importado da Alemanha. Contato, contato. Há falhas no sistema administrativo nacional. Devo partir imediatamente. Há excrementos pretos flutuando ao redor do meu forte pescoço. A água fria. Contato. Deus, contato. Falhas exigem para serem corrigidas. Contato. Excremento detectado. Elevarei meu potente maxilar e evitarei que a água nacional preta entre em minha boca. Elevação iniciada. Contato. Excremento detectado. Contato bucal com excrementos de baixa qualificação técnica. Julia Roberts, Deus, contato. A fusão com o capital universal administrativo nova-iorquino deve ser efetuada. Evitar o excremento e a água normal $100. Água preta normal entrando no nariz de linhas arrojadas. Deus, deu no rádio. Está chovendo dinheiro em Nova York. Está chovendo dinheiro em Nova York. Excremento preto nacional normal à frente. Eu quero ir para Nova York. Excremento preto de baixo poder aquisitivo na minha boca. Está chovendo em Nova... É insuportável, né? Eu mal consigo ler, porque é um disco riscado, né? É um automatismo que se apodera da língua, mas assim, é esse delírio que está corroendo a linguagem, que está atravessando, que está povoando a linguagem de grande parte da população mundial.
algumas dessas palavras, dessas frases, que de tanto ele repetir, o que que elas nos ensinam? Elas nos ensinam sobre um vocabulário próprio, sobre uma linguagem própria. Não são necessariamente essas frases, mas frases parecidas, que os capitalistas, os empreendedores, os empresários de si ficam repetindo por aí, ficam fazendo circular e reproduzir na rede. Agora tem também essa linguagem coach, né, que é outra dessas que está propagando aí os propósitos, o vampirismo do capital. Eu fiquei pensando nesse meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. É. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Que Deus é esse, né? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Que tá, que eu fui fazendo um caminho direto com esse Deus capital, Deus capital, Deus capital. Oh, meu Deus capital, não me deixa, mas o quê? Me proteja disso, 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 disso. Ele fala muito É do capital internacional também, né, que dá a ver justamente essa descodificação dos fluxos, né, de que nada mais que é local, nada que é nacional tem algum isso. valor. O valor está sempre no estrangeiro, né, no No outro. Olha, internacional, tá em Nova York. E E isso organiza o delírio de modo que vão ter uma escala de valores, né? Naquilo que é internacional e que é bom e que é de Deus, e aquilo que é nacional, que é preto, que é pobre, que é do demônio, né? Então aqui o capital e a cidade, que é o centro do capital no mundo e que é onde chove dinheiro, é ela que vai organizar os códigos. é, É o capital que vai passar a organizar os antigos códigos. Não é que eles desaparecem, mas é que eles vão passar a ser funções distribuídos pelo capital, né? Então, se Nova York é o centro do capital, é lá que é a Terra Prometida, ele chama. uhum. E eu não sei assim o que que você acha, Selma, mas parece assim que ele remete aqui a uma articulação fundamental entre o capital e Deus, e que o Weber escreve sobre isso, né, falando sobre a ética do protestantismo e o espírito do capitalismo. Capitalismo, é. É. Então, É. assim, é como que a imortalidade, a garantia da imortalidade antes estava em Deus. Em algum momento entra uma nova perspectiva teológica de que o reino dos céus seria ganho não apenas pela fé, mas pelo trabalho. Então, o Uhum. protestantismo traz essa dimensão, né, das obras, do trabalho. E me parece que é essa ponte para pensar como que antes a imortalidade está em Deus e no juízo final, né, no juízo de Deus, e como que passa a estar no trabalho, no dinheiro. E todos os Uhum. avatares, digamos assim, utópicos, né, em que o dinheiro prometeria a eternidade, né, a vida eterna. É. Então está muito próximo, assim, esses discursos religiosos e capitalistas estão muito articulados, assim, até mesmo com sentenças, né, com trechos bíblicos que vão sendo usados ali para justificar meritocracia, né? Coisas desse tipo. O domínio, a sujeição dos animais, tudo isso é justificado na Bíblia. Isso. Sim. Tem ritos, né? Tem Uhum. ritos, rituais, tem doutrina, tem tudo isso. Esse distanciamento da realidade, como essa coisa hipnótica desse texto, né? Que vai, fica nesse lugar hipnótico, sem sair.
É sem sair. O Felipe estava falando do irreversível, não, acho que intransponível, acho que o Felipe falou, se não me engano. Desculpa, Felipe, se eu errei a palavra. E que parece um tanto que você traz um outro olhar, né? Tá, ok. Mas o que que a gente faz com isso? A gente senta e faz o quê, né? Pede uma eutanásia, uma morfina boa e vai embora. Mas que é que eu entendi o que o Felipe está falando de bater numa impotência, né? A toda hora, a todo momento, toda hora, a todo momento. Principalmente em São Paulo, que é uma pessoa na rua a cada metro, assim, o tempo inteiro. Então é uma angústia constante mesmo. Flávio, quer falar? Olá, boa noite. João, acho que na nota de dólar existem símbolos místicos cristãos, né? E inclusive tem uma frase que diz, né, In God we trust, né? No dólar, né? Na nota de dólar. Então, acho que mesmo na configuração, né, na impressão do dinheiro, né? Aquele olho que tudo vê, né? Acho que são símbolos religiosos aí que vão sendo utilizados, né? Produzindo esse misticismo capitalista, né? Eu li um artigo recentemente, né? E os sociólogos estão pensando num outro termo para definir uma mudança que está acontecendo nas igrejas neopentecostais, né? Estarem substituindo a imagem, né? Uma teologia de Cristo por uma teologia de Rei Davi, né, que é um personagem bélico da Bíblia, né, ele é conquistador, né, de territórios, acumula muitas mulheres, acumula muito dinheiro, né, e tem se chamado isso de teologia da dominação, né, substituindo, né, alguns símbolos para realmente radicalizar essa relação entre capital e religião, né? A gente já estava vendo, né, esses coaches evangélicos surgindo e provavelmente são frutos aí dessa nova reorganização das igrejas, né, desse tipo de igreja. Interessante isso, Flávio. Não sabia, sabe? Mas me parece que é isso, é a produção de subjetividade capitalista que vai empurrando no sentido dessa dominação e a religião aqui, os símbolos, o misticismo, ele serve como contágio, como uma via de contágio. Então, digamos assim, tem um combate no plano espiritual, ou no plano psíquico, ou no plano discursivo se dando também. E o uso desses símbolos é de uma força assim enorme. Isso catalisa o desejo. Isso toca em símbolos de cada pessoa, né? E gera identificação, e gera contágio. As pessoas então se identificam com essas histórias, né? Com esse drama. É uma mitologia que se instaura e que a pessoa passa a viver aquela mitologia, né? De certa forma, assim, o capitalismo já instaurou outras mitologias, né? O sonho americano, por exemplo, né? Essa coisa da liberdade, e, mas como a gente vê, assim, são sempre armadilhas, né? Que essa liberdade implica uma escravização cada vez maior, do outro e de nós mesmos. Essa teologia da dominação seria, digamos assim, esses impulsos, essa vontade de poder, digamos assim, ela saindo à luz totalmente, né? Ela mostrando o que ela é, ela mostrando a que ela vem. Sim, João, e é muito interessante esse deslocamento desse símbolo, né? Você deslocar, né, de uma religião, né, calcada numa imagem, num personagem
conceitual, se a gente pode dizer assim, né, que é Cristo para Davi, que é um rei, um dominador, né, e que detém o poder político e ao mesmo tempo detém o poder religioso, né? Então, enfim, não sei como isso é pensado, né, mas eu acho que no nosso momento agora acho que tem a ver com esse também, essa tentativa de domínio das igrejas, né, da religião, né, entrando com força, assim, né, nas disputas eleitorais, né, e, enfim, tem um plano por trás disso, né, não acontece à toa esse tipo de coisa, me parece, né. Uhum. E isso, Flávio, que você traz, eu acho que indica também para nós que não tem como pensar a questão capitalista sem pensar no domínio espiritual. Chamem domínio espiritual de psíquico, chamem de mental, mas não tem como, porque, assim, uma ideologia ou uma subjetividade totalmente nihilista, digamos assim, o capitalista cínico, sabe, que só quer explorar mesmo, só quer ter prazer, digamos assim, existe e existem muitos. Só que para se disseminar, eles precisam de uma ideologia religiosa que através da força do símbolo provoca um maior contágio. É difícil tirar pessoas que no momento estariam acreditando em alguma religião, em alguma coisa, dando algum sentido para a existência, imediatamente para o niilismo, para esse niilismo capitalista que só quer consumir. Então há uma outra forma de sedução, de que isso estaria baseado numa vontade divina. Então, essa guerra ontológica é uma guerra total, assim, porque ela se dá em todos os níveis, né? Ela é econômica, ela é política, ela é religiosa, ela é espiritual. Não adianta querer tirar, porque a articulação está aí. Digamos assim, o capitalista ele tem muitas das vezes ele tem uma religião, ele justifica numa religião. E esses códigos religiosos eles acabam vão sendo usados a serviço. Vocês veem assim, de certa forma, tem milênios que Cristo é essa figura central numa teologia, numa escatologia cristã. Depois de séculos, né, de milênios, o que mobiliza a fazer uma mudança assim, num símbolo, num uso de um arquétipo? É a dominação capitalista, é o dinheiro. Só isso justifica, digamos assim, tal desvio, tal deslocamento numa narrativa, uma narrativa dramática para um povo. É porque da forma como as coisas estão colocadas hoje, é muito difícil para o cristão se identificar com a imagem de Cristo, né? Do ponto de vista arquetípico, histórico, né? Do que se tem aí, né? Mas já com alguém, né? Como o rei Davi, né? Que prospera, né? Em direção ao domínio absoluto da política e do dinheiro, né? Aí talvez, acho que é isso que você disse, facilita a disseminação, né? Do consumismo, né? Do capitalismo, né? Uhum. E nesse sentido, assim, que me parece que não tem como se contrapor a isso sem acreditar, digamos assim, sem situar o problema no nível também dessas forças espirituais, incorporais. Porque, assim, como não ver que o capitalismo implica isso se, mesmo quando a gente não está vendo os objetos, as mercadorias, o dinheiro, isso nos possui, isso nos influencia. Isso aparece no sonho, isso aparece no delírio, agora, como a gente viu.
Então, assim, a aliança com quais forças espirituais, incorporais, pode se opor a essas forças? É disso que se trata quando eu falo numa guerra ontológica, numa guerra pelos mundos por vir, pelas maneiras de ser. Uma guerra total porque ela se dá em todos os níveis. É dos corpos, é dos espíritos, é das imagens. É uma guerra intersemiótica. E os nossos corpos, eles não são só instrumentos, digamos assim, nessa guerra. Eles são o próprio campo de combate. Nossos órgãos são muitas vezes apropriados pelas forças capitalistas. Eles servem a essas forças. Nosso corpo, de certo modo, as máquinas desejantes, elas vão funcionar de modo muito fragmentário. Então, os órgãos vão funcionar numa subjetividade desintegrada de si mesma. Então, alguns órgãos vão ser atraídos por determinados fluxos, outros por outros. Não é nem mais um corpo sem órgãos aqui, o Zizek acho que fala de órgãos sem corpo. Então, outro dia eu estava vendo que na academia tem essa coisa de você trabalhar tais músculos, né? Então você não trabalha mais o corpo, você trabalha tal ou tal músculo, tal seção do corpo. Então é isso, o corpo ele mesmo vai sendo fragmentado, vai sendo tomado por essas múltiplas exigências, exigências do capital, que aparecem enquanto os objetos de consumo que exigem de nós, eles nos convocam, eles nos seduzem. A gente vai se acoplando a esses objetos e nosso corpo vai passando a servir a eles. A gente vai criando um corpo capitalista, um corpo que metabolicamente está respondendo a esses objetos de consumo. Querem ver uma experiência desse tipo? Façam uma dieta. Uma dieta é a melhor experiência para ver como que a gente depende de certos alimentos. A gente depende de certas substâncias que estão nos alimentos. E que dessa forma a gente está ligado ao capitalismo, vampiricamente. Esses objetos, se a gente não os consome, eles ficam incomodando, tal como vampiros, que são essas imagens que acossam. À noite elas podem aparecer de fato nos sonhos, mas elas estão funcionando o tempo todo quando a gente é compelido a consumir. Tenho a experiência, por exemplo, de sobrar um pouco de dinheiro no fim do mês. Bom, pode ser que você vai ser convocado a gastar, porque aí vai aparecer alguma necessidade, alguma demanda de consumo. Vai no mercado com fome, por exemplo. Então, são algumas experiências em que a gente sente na pele, assim, como experiência, de modo real, o animismo dos objetos de consumo capitalistas. Então, não me parece uma questão de opor, digamos assim, o capitalismo a um mundo animista das relações com a natureza. Há um animismo próprio do capitalismo, porque o animismo é essa dimensão em que as coisas elas são mais do que elas mesmas, elas não são apenas corpo, elas são também espírito, elas são também imagem. Então há um animismo próprio do capitalismo, em que os deuses, digamos assim, o deus central é o capital, e os seus avatares são propriedade privada e mercadorias. Então há um certo mundo que nós habitamos e que prevalece hoje na maior parte do mundo, em que é esse regime de produção de subjetividade ou essas relações espirituais que prevalecem. Há outros mundos, há outras naturezas, cultura em que prevalecem
ainda relações com outras forças, ainda que já sejam acossadas também. Pelo ouro canibal, né? Como chama o Schopenhauer, e- referindo-se ao capital. Referindo-se ao ouro, mas de modo mais geral também ao próprio capital. Eu acho que é uma tentação muito grande a gente querer pensar um animismo purificado, digamos assim, um animismo só das forças da natureza. É a maior tentação. Só que não é o mundo em que a gente vive, sabe, atualmente. Não são os agenciamentos que se dão em que a gente está tomado atualmente. Então não tem como pensar senão em fricção. Não tem como senão pensar nessas bordas, nessas fronteiras, nessas ruínas, nesse problema que é adiado, que é intransponível, problema que permanece, né, que vai sendo adiado, que vai sendo enfrentado e combatido sempre parcialmente, sempre a cada vez. Nesse sentido que eu tenho achado importante os trabalhos da Nastasia Martin, que pensa nesses, nesses lugares de hibridismos ontológicos, né? Nesses lugares de contato, nesses lugares de fricção do capitalismo com os outros modos de vida, porque eles nos dão mais a medida da realidade do que seria querer pensar um animismo purificado nas suas condições, digamos assim, só o xamã na floresta com os chapiri, por exemplo. O próprio Copenau não faz isso, né? Ele mostra que os chapiris são aliados na guerra contra o capitalismo. Então, ele também está falando desse lugar de fricção. Então, assim, é necessário a gente conhecer o inimigo, né? Para poder combater. E para conhecer o inimigo, assim, a orientação que eu venho seguindo aqui é reforçar cada vez mais essa dimensão psíquica ou espiritual em que a gente está tomado, assim, pelos hábitos, pelas imagens que habitam os nossos sonhos, no duplo sentido de sonho, do sonho noturno, mas o sonho quanto projeto para a existência. Mas não tem uma revolução total, não tem uma solução definitiva, é pensar como o Guattari chamava as revoluções moleculares, né? Esses pequenos gestos, esses pequenos acontecimentos, deslocamentos, essas outras relações, onde que a gente estabelece, onde que a gente cria relações que não dependem apenas do equivalente geral, ou que não dependem do equivalente geral. Como criar essas zonas autônomas temporárias, né, para falar aí como usar aí o conceito do Hacking Bay. Esses lugares em que é uma espécie de curto-circuito da história, do espaço-tempo, em que se criam outros afetos, outros modos de habitar o espaço, outros modos de viver no tempo. Eu queria dizer o seguinte, eu tô pensando que a, essas igrejas todas que reúnem, eu tenho aqui perto da minha casa, que reúne jovenzinhos, formam fila para entrar numa assembleia dessas de Jesus Cristo dos últimos dias. Nem sei o nome, mas que são muito atraídos. E eu acho que o Reich, na psicologia de massas, ele trata disso, né? Porque a gente tá, nem dá para pensar. Eu acho que quando o Felipe fala são forças intransponíveis, se você pensar em massa sendo manipulada, digamos, de Cristo, pobre, que perdeu tudo, que, enfim, que morreu na cruz, pobre,
foi derrotado, né? E você pensa em Davi como rei, né, que tem poder, que... E essa substituição é super oportuna, né? Porque esses jovens que moram no Butantã, né? Então é um pessoal pobre que vem para essa igreja enorme que forma filas em torno da igreja assim para entrar. São jovens que provavelmente querem ter futuro de alguma forma, né? Com Jesus Cristo não tem, né? Tem que ser com Davi, né? Porque é um símbolo forte, né? Ser rei, ser poderoso, ter todo o dinheiro do mundo, né? E eu acho que o próprio Max Weber, quando ele pega lá o espírito do capitalismo, né, protestante, ele mostra como que o poder religioso deixa de ser no céu, é na terra, né? É na terra que você constrói a, a sua possibilidade de ser salvo, né? Nem se sabe onde, mas já é na terra. É produzindo, é sendo bom trabalhador, é ganhando dinheiro que você demonstra que você venceu, né? Que você está vencendo, que você está produzindo, que você está ganhando dinheiro. É aqui que você mostra, na prática, né? E na prática da vida econômica, não é assim qualquer prática, né? Então, puxa, o Weber, né, trouxe à luz essa história, né, que é super importante. Mas acho que o testemunho do Davi na queda do céu, eu acho que é bem a própria vida dele, ele vai contando o que ele já fez na vida, ele já foi da FUNAI, ele já trabalhou com as igrejas, né? Ele já circulou. Davi não é um cara virgem, né? De contatos e de relações com instituições absolutamente que hoje ele combate, né? Quer dizer, ele foi lá e conheceu e viu como é que é. Talvez nem tenha ido com tanta intenção, mas foi conhecendo e foi assumindo uma posição frente a tudo isso. Quer dizer, ele conta toda a trajetória dele, né? Então, chapiris estão aí, mas também, né, tem vários, várias pontas, né, que estão presentes ali, em toda aquela região que ele vive. Então não é só o capital, é as instituições, é um monte de coisa. É, gente, a gente já vai encerrando daqui a pouco. Eu só queria encerrar com uma questão que o Deleuze e Guattari propõe no Mil Platôs, que eles falam assim: pluralismo igual a monismo. É preciso a gente pensar isso. É um campo de imanência, um mesmo campo, onde tudo está se dando. Não tem uma terra aqui e um céu para depois da morte. É um só e mesmo campo, monismo, pluralista, com múltiplos mundos, múltiplas naturezas, cultura acontecendo ao mesmo tempo, se sobrepondo. Então não é pensar, digamos assim, só é possível a modernidade capitalista, isso que é a verdade, ou os espíritos ancestrais Chapiri. Não, as coisas acontecem juntas, ao mesmo tempo, em combate. Então é só nesse monismo pluralista que dá para entender também o antiédipo. Porque o antiédipo está falando ao mesmo tempo de uma produção da natureza e da cultura. Como que quando os humanos criam os deuses passam a existir. Porque está tudo na produção desejante, envolvido na produção desejante. Mobilizando quantidades enormes de energia, de desejo, de fluxo. Então é disso que se trata, desse combate em que os espíritos, os deuses únicos, o capital, está tudo junto, está tudo jogado sobre a terra intensa.
Mas é isso, gente. Retomamos então na semana que vem, aí com o antiédipo, e aí se tiver alguma outra leitura, eu vou sugerir para vocês ao longo da semana. Boa semana aí, grato pelas contribuições, pela escuta, foi muito bom. Muito boas ideias. Adorei a ideia que o Flávio trouxe também essa questão aí do Davi, né? Como nova figura aí imperando na subjetividade evangélica. Mas é isso, vamos ficar alerta aí e seguir os estudos. Abraço, gente.